Oi, gente! Eu sou o Joe Lemes. Eu sou a Jenny. Muito bem, a gente voltou para o papo de Big Brother depois de um hiato de uma semana? Oi. 10 dias. Por quê que a gente não fez semana passada? Carnaval, né, gente? Pernilongo. Ai, é selva, né? Olha, ó, filha da mãe. Filha da puta. Então, por que a gente não veio semana passada? Por causa de carnaval. Porque a gente estava se recuperando. Na verdade, a gente não estava nem se recuperando, a gente estava ainda na ativa do carnaval. Agora que a gente tá se recuperando. É, porque o carnaval, o desfile da nossa escola foi no sábado. Na segunda teve coisa da escola, terça-feira também. Então, porque no meio de tudo isso aconteceu o quê? A semana turbo. Por quê? A gente não entendeu a semana turma, mas a gente achou muito legal. É, porque movimentou o andamento. Se vocês verem a gente passando o olho para um lado pro outro, é um raio de um pernilongo passando aqui, ó. Inseticida pra quê? Merda. Eu bati nele, ele não morreu. Não morreu, ele é assim, ele é violento. E picou você, né? Picou. Seja bem-vindo. Ah, uma coisa que a gente tava conversando agora há pouco, né? Que já saíram 7 pessoas do Big Brother, sendo que 6 delas por eliminação. E nenhuma delas é camarote. São todos pipoca. Já diria Tadeu Schmidt. O que significa? Nada. E a gente teve uma desistência aí, né? Teve uma desistência. Desde o último vídeo pra cá, teve a eliminação do Christian. E logo depois da eliminação do Christian, o Bruno Desistiu, deixou os bets lá e foi embora. apertou o botão. E foi do nada, não foi, tipo, ninguém entendeu nada, ele só foi lá, abriu a caixinha e pão no botão. O interessante é a diferença da desistência do Abravanel no último e do Bruno. Porque o Abravanel tem dinheiro, tem um monte de coisa e tudo mais. E o Bruno, quando ele desiste também de merchandising relacionados com o programa, do cachê do programa. E ele tem que estar muito, muito mal para desistir. Se eu não tô enganada, tem uma multa, não tem? Eu não sei se a multa não tem. Eu acho que não tem a multa, mas também não sei, né? Porque os contratos são sigilosos. Mas eu sei que eles têm um cachezinho e para uma pessoa que desconhecida, para um pipoca, o cachê do Big Brother faz muita diferença, ainda mais se você ficou lá um mês e meio, se você contar os 15 dias de confinamento prévio, sem estar trabalhando, não receber. Enfim. Então vamos pra Semana Turbo? Vamos, bora. Como começou a Semana Turbo? Conta aí. Big Fone. Big Fone na quinta de manhã, que foi atendido pelo Guimê. Não, esse Guimê merece uma salva de palmas. Guimê foi o craque da semana. Não, ó, foi Isha atrás de Eita, atrás de Nossa. E ele já conseguiu a primeira conquista dele na primeira indicação, assim. Exatamente. O que acontece? O Big Fone dava o poder supremo, que era, e sigiloso, né? Sim. Que era o poder de você fazer uma troca de pessoa que estivesse no paredão, caso você quisesse. Só que ele não podia contar, senão ele estaria no paredão, e ele guardou o segredo. Teve a prova do líder. A Sara, coitada, ganhou a prova do líder com a menor liderança do programa. Tipo, liderança de 3 dias. Não teve nem festa, né? Ai, que dó, gente. Foda. Daí ela colocou quem no sábado. Aí daí foi muito rápido, né? Porque o Big Fone tocou de manhã, de noite teve a prova, a Sara ganhou e já teve que indicar alguém no paredão e ela indicou? O cara de sapato. E as pessoas que estavam nesse paredão, que foi o primeiro paredão da Semana Turbo, foi o Fred Nicásio pela casa, pela líder foi os caras de sapato. E depois, por conta da prova de liderança, que o Bruno, saiu o Fred Bruno, que tava chamando ele de Fred Bruno agora, saiu, ele ia direto pro paredão, então ele já estava no paredão, né? Então tava. E não teve bate-volta. Estavam esses 3 aí, não teve bate-volta. Quem sai hoje é você, Gustavo. Quê? Quem sai hoje é você, Gustavo. Quê? Mas o que ninguém contava é que tinha o poder supremo, o segredo sigilosíssimo do Guimê, que era de trocar alguém no paredão. E ele fez o quê? Trocou o cara de sapato por quem? Pelo Gustavo. E o que aconteceu, gente? No sábado,
O Gustavo saiu. Quem sai hoje é você, Gustavo. Quê? Eu ouvi um amém? É. Amém. Mas, assim como nem tudo são flores, a gente achou que ia vir mais um capítulo legal dessa história, mas não veio, porque começou uma nova rodada da Semana Turbo. Assim que ele saiu, já teve prova do líder, né? E. Ah, não! Assim que ele saiu, no sábado, teve o Big Fone. Sim. Teve Que o Big foi Fone. a Sarah que atendeu. A Sarah que atendeu. E daí era o Big Fone do se você está imune e indica alguém. É. E ela fez o quê? Indicou o cara de Uma sapato. perseguição da porra. Tanta Enfim. gente pra indicar, vai indicar bem o cara de sapato que é de bolsa. Aí no domingo, durante o dia, fora do programa, aconteceu a prova, a super prova do líder e do anjo, que era quem ficasse em primeiro lugar era o líder, quem ficasse em segundo lugar era o anjo. E quem ficou em primeiro lugar Foi a Bruna. Bruna Grifal. Então ela se tornou a líder e em segundo lugar O Guimê. o Guimê. E o monstro era diferente também, né? Era. O monstro era estar no paredão. E adivinha quem Guimê colocou no paredão, no monstro, né? Que foi pro paredão? Aqui, né, gente? Key Alves. Quê? E aí E a todo gente mundo achou que ia pirou, vir. A gente porque Deus achou falou, que ia nossa, vir. o casal vai sair um atrás do outro. Daí veio ontem a votação, que a gente tá gravando na segunda-feira, veio ontem a montação de paredão, que foi, quem que foi pro paredão? O líder indicou, a Bruna indicou o Nicásio, Aham. o anjo, o Guimê tava autoimune, ele achou que ele podia imunizar alguém, mas ele tava autoimune. A Kay tinha ido pelo monstro, né, do Guimê, e o César foi o mais votado. E daí teve a porra da prova bate e volta, que foi o César, o Nicásio e a Kay, isso? Sim. E o que aconteceu? Não, era o Nicásio... Não, o Nicásio, o César, o cara de sapato e aqui. Isso, o César, o cara do sapato aqui, só o Nicásio não, que ele era da líder, né? Isso. Mas o que aconteceu? A Kay ganhou por pouco, gente. A Kay se livrou do paredão. E ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. Deixa ela, Nossa, bicho. deixa ela. Sério, era tanta energia negativa em cima daquela menina, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Tristeza nacional. É tipo aquela prova da Carol com o Caca Juliette. Exatamente, as pessoas até compararam. Aí amanhã tem a eliminação e acaba essa loucura da Semana Turbo. Quem que você acha que sai e quem que você quer que saia? Eu queria muito que o Fred saísse. Por quê? Porque eu vi algumas coisas do tipo que a presença do Fred ajuda a inflamar a existência da Kay. Mas eu acho que o César vai sair. Então, assim, eu queria que o Nicásio saísse, mas eu acho que o César vai sair. Eu não tenho ideia de quem vai sair, sabia? Eu Eu não não- consigo ter uma ideia na E minha eu cabeça. não confio mais em pesquisa, porque antes a gente não procurava ver pesquisa, né? Uhum. Agora a gente não tem essa opção, porque você abre o Instagram, tá lá, todo mundo postando. Só que eu não confio mais, porque todo mundo errou. Sim. Só no do Gustavo que ninguém errou. Ah, não. Mudou no final falando que era o Fred que ia sair. E todo mundo ficou tipo, não, cara. Mas você sabe qual é o problema? Quem tá votando nessas pesquisas não tá votando no G-Show. Começa aí. E existem duas massas, né? Twitteiros contra sofá. Então, às vezes, nós temos acesso no Twitter, nas redes sociais, aos twitteiros, pessoas que estão na rede social falando o que elas acham. Mas existe uma parcela da população que vê só a edição e não tem acesso à rede social, não tem acesso ao streaming, não tem acesso ao Globoplay, vê aquilo que aparece na TV, e ainda é uma quantidade grande de senhoras que vão lá e votam. Só que elas não ficam acompanhando no Twitter, elas não estão assim, full time igual a gente, elas estão só vendo aquilo ali. Então, tipo, tem esse público que pensa de um jeito, que é o público do sofá, e o público da rede social que pensa de outro jeito. E são duas forças, então às vezes é um contra o outro. Enfim. E você não tem ideia, mas quem que você quer que saia? O Fred. Fred Nicásio. Eu queria que ele saísse, porque é cada coisa, né, que esse cara faz. Então, gente, Esse cara será? fala. E hoje o negócio da Bruna lá. Fomentando, teve a discussão da Bruna hoje com Ela o pegando Alface. gelo e enfiando na cara da Amanda. Agressão. Então, e antes da gente ir para esses dois partes finais, que é o palpite da semana, que tem participação especial de volta, e o extra da semana, por favor, engajem, gente, curtam, compartilhem,
sabe? Mandem pra alguém. Mande pra quem você gosta, mande pra quem você não gosta também, tá? Fale que ama a gente, mesmo que não ame. Mas a gente sabe que vocês amam. Tô jogando aqui curtida pra eles não esquecer. Tá jogando curtida ou energia positiva? O que você Ou quiser catiça. jogar. Pode ser catista também. E pra começar o pódio, tem participação de quem? Da Rai de novo. Mas agora a participação é igual a da Samantha do último vídeo. É em áudio. Então, ouve aí. Ouve aí. Ova. Oi, gente, tudo bem? O meu pódio agora mudou. Agora o meu pódio é a Amanda, o cara de sapato e o Guimê. É isso. Obrigado pelo áudio, Rai. E agora a gente vai falar sobre os nossos pódios, né? Já que a Nossos Rayana pódios. já falou. Você Eu pode já nem me lembro mais os pódios antigos. Mas tudo Eu bem. também não acho que a gente precisa Ai, citar o antigo, né? já foi. Quem sabe os pódios antigos vai lá e Quem vê. sabe, Quem não sabe, tá vai lá e curioso, veja os vídeos anteriores. É. Então, qual que é o seu pódio de hoje? O meu pódio de hoje, dessa semana, que pode, né? Vir a mudar. Pode mudar aí, tipo, amanhã. Sim. Em primeiro lugar, a Mandinha. Em segundo lugar, o cara de sapato. E em terceiro lugar, o Guimê, porque ele tá jogando muito bem essa semana. Tipo, a Larissa, ela tá em quarto, né? Que ela tava no meu pódio antes. Mas eu não gostei de algumas atitudes que ela teve. E por enquanto, esse é o meu pódio. Mas ela pode voltar, ou ela pode nunca mais voltar também. O meu tá a Mandinha de Campo Largo em primeiro. Em segundo lugar, eu deixei a Larissa. Muito também porque aconteceu hoje. Porque teve lá, por mais que tivesse algumas situações, algumas rusgas dela com a Bruna, hoje no bafafá que teve com a Bruna com o Alface, ela foi lá e ela foi deu uma de mãe. Ela falou, os dois estão errados, senta aqui que quero falar com vocês. Enfim, deixei ela lá. E deixei o Guimê em terceiro porque realmente ele está sendo um ótimo jogador e eu acho que ele tem chances. Se continuar assim, com sorte, com expertise, é capaz que ele chegue longe. Sim. Enfim, esse é o nosso pódio de hoje. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante que foi abordado durante essa semana, que foi o caso de intolerância religiosa. Qual é a questão da intolerância religiosa? Nós, principalmente nós que crescemos ali na década de 90, fomos criados numa sociedade em que pregava muito contra religiões diferentes. Uma sociedade extremamente católica, com uma quantidade crescente na década de 90 de evangélicos, e o cristianismo imperava, então religiões diferentes não eram aceitáveis. Isso se refletia em muitas coisas. Um exemplo, se você não viu ainda, eu indico que você veja o Projeto Humanos, que é um podcast, e o caso Evandro. O caso Evandro, eu tenho, para mim, que é um símbolo da visão que tinha na época de intolerância religiosa. Porque, assim, mataram uma criança aqui no Paraná, em Guaratuba, eu acho, e porque tinham pessoas na cidade que eram de religiões de matriz africana, se entendeu que essas crianças tinham sido assassinadas por essas pessoas que estavam praticando bruxaria, magia negra. Eram essas as expressões do dia, amplamente divulgado na mídia. Então, nós que crescemos nesse período, a gente tem que ter muita consciência de saber respeitar, saber entender e tudo mais. O que acontece? Essa ideia de medo porque você não conhece a religião do outro, e foi esse o episódio que aconteceu. Não, e tem muita gente aí que não conhece e não procura conhecer, não né? tá nem aí. É só falar mal, é só falar, tipo, coisa ruim da religião do outro, e tipo, é isso, entendeu? Eu acho que o grande problema ali foi a expressão, até o Tadeu falou que o Christian acabou sendo eliminado pelo medo, né? Ele falou que tava com medo porque o Nicasso estava fazendo as coisas dele. Porra! Sabe? Quem acredita que a religião é para fazer mal pros outros, assim, sabe? Toda religião, o princípio de toda religião é o amor, é a empatia, é a unidade. Na verdade, deveria ser. Infelizmente, algumas pessoas, em todas as religiões, inclusive nas não religiões, tem pessoas muito boas e tem pessoas muito ruins. Nós somos católicos e eu tenho muito vínculo com a igreja católica na minha história. E eu vou falar pra vocês, as pessoas mais maravilhosas do mundo e as mais perversas eu conheci na igreja católica.
tá? Então, para vocês entenderem que não existe religião má. A questão é que você não está conhecendo a religião do outro. Então, procura ler, procura entender, seja uma pessoa melhor, e pelo menos parar de falar merda por aí você vai falar. Eu fiquei muito chateado, porque eles falavam de um jeito, e se eu não me engano, acho que o Gustavo é católico, né? Porque ele pegou o terço uma hora lá para rezar. Fiquei muito chateado. Porque a pessoa, sabe, como se estivesse combatendo uma religião, combatendo a outra. Tipo, não existe isso, né? Daí, e não é uma coisa assim, eu queria entender a sua religião. Pô, você quer entender a tua religião? Eu fui tentar, eu não tinha desconhecimento sobre algumas religiões, eu fui pesquisar, fui ler material bibliográfico, fui buscar entender, conversei com pessoas, mas também não é aquela coisa que a pessoa que é da religião é obrigada a ensinar você porra nenhuma, tá? Você quer aprender alguma coisa? Você vai e estuda. Agora, o mínimo que se espera é que a pessoa não abra a boca pra falar merda, principalmente contra a religião dos outros. Já dizia aquele ditado antigo, que religião, futebol e não sei o que lá, e política, não se discute. Eu acho que só religião não se discute, se acolhe. O resto... E uma coisa, se você não quer que as pessoas falem das suas coisas, você não fala das coisas das pessoas, das escolhas, de como a pessoa é. Às vezes ela, enfim, tem preconceitos que a pessoa não tem como escolher aquilo. Ela simplesmente nasce com aquilo e a outra pessoa não entende, mas se você não quer que fale mal de você, não fale mal dos outros. E a pessoa às vezes foi criada no ambiente pra ter medo. Só que assim, gente... Você quebra o seu ciclo. Você pode quebrar o ciclo. Você tem totalmente esse poder. Agora, se você não quer... Nós quebramos muitos ciclos da nossa família. Sim. Nós somos criados de um jeito e a gente foi atrás de mudar e de quebrar o ciclo de muitas coisas. Nós não somos perfeitos e podemos melhorar e eu espero que a gente melhore muito, mas tá aí a dica. Tem uma amiga minha, Keiko, quando eu falo assim, eu tenho medo. Medo do quê? Por que você tem medo? Se você não sabe responder, querido, reveja os seus conceitos. Acho que era essa a dica de hoje. Terminamos com a moral da história. Não fale da religião dos outros, merda! É sobre, gente. É sobre isso. Até semana que vem. Beijo. Ai, essa coluna tava doendo de ficar reta. Hablamos no final. Desculpa aí. Foi de novo.